Rádio Marginal, a rádio sem filtro. Já sim? Tá rolando. Rolando? Hello, pessoas. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos trocar umas ideias aí. E estamos aqui eu, Glendinha, vulgo Lua, Eliane, organizadoras da Terça do Rap. E vamos trocar umas ideias sobre como é ser mulher na nossa sociedade, não é mesmo? O Brasil, como o Brasil trata as mulheres, independente de ser cisgênero, transgênero, travesti. E acho que para começar a gente pode falar das notícias, né? O que você vamos acha? começar porque a gente teve aí Dia Internacional da Mulher, mas a gente tem muita coisa para comemorar? Será? Será? Eu acho que não tem nada para comemorar, não. Tem eu muita acho coisa que rolando. Essa luta incessante que a gente vem travando, né, na história das mulheres há tanto tempo aí, a gente tem aí um saldo não muito positivo, porque muitas mazelas estão persistindo, né? Pois é, a gente já teve muitas vitórias, já conseguiu muitas coisas. Isso é importante, tem bastante lei que estão começando a funcionar, como aquela lei de descanso menstrual que a gente estava conversando antes. É isso. Que é só para servidoras públicas, por enquanto, né? Como se só tivesse mulher trabalhando no serviço público. no serviço público. E algumas pessoas até nem entendem sobre isso, né? Porque o que acontece? As pessoas acham que qualquer uma que menstrua pode pegar uma licença lá e ficar em casa. Não é assim, gente, que funciona, que vai funcionar no caso, né? Eu não sei se todos os homens sabem como que funciona o processo, o ciclo menstrual da mulher, mas muitas mulheres elas têm um fluxo muito intenso, sentem muitas dores. Eu sou, infelizmente, privilegiada para isso. Então, constante dores, um fluxo muito intenso, coisas de nem conseguir sair da cama por estar frágil, estar fraco, quer dizer, você se sente um pouco fraco, até porque você está perdendo muito sangue também. Então, essas mulheres vão ter direito a tirar licença nesses dias, justamente por não conseguirem dar conta. E tem coisas que a gente não dá conta e o nosso corpo está pedindo, eu acho que nada mais justo também, né? Tomara que essa lei se estenda a todas as mulheres trabalhadoras, né? Porque, para além das mulheres trabalhadoras, nós temos também a questão das estudantes, né? Sim. Que, principalmente as mais pobres, né? Que estavam com dificuldade de ir para a escola nesse período menstrual, né? Pela pobreza menstrual mesmo, né? Sim. Dificuldade de adquirir um absorvente e também o estado que a pessoa fica, né? Sim. A gente tem o período pré-menstrual, né? Além do período menstrual, que aí, como o fluxo está intenso também, gera um incômodo muito grande, né? E se a pessoa não tiver condições de atender as necessidades nesse momento, a vida fica muito difícil nesse período, né? Sim. Não só, e além do acesso ao, por exemplo, ao absorvente, né? Que quando o fluxo é intenso, a gente acaba usando mais do que as pessoas normais, com um período, com ciclo mais normal, curto, né? Com um ciclo normal. Então, ainda a gente já tem mais uma outra notícia legal, que é a de finalmente distribuir absorvente pelo SUS, que é uma coisa que não é comentada, que é um absurdo, que não é divulgada, e o pior que é feito pelo aplicativo. Então nem todas as pessoas têm acesso ao celular para poder conseguir ir lá e retirar o seu absorvente. Então, assim, é bem complicado até a gente chegar e querer e tentar desmiuçar isso, porque todas as vezes que a gente fala é tratado como mimimi, ou como se a gente não fosse capaz, por passar por esse ciclo que é natural. Inclusive todos vieram dele, ninguém foge disso, todo mundo nasceu de uma mulher. E deveria, né, ser mais divulgado, deveria ter uma assistência no posto de saúde de cada bairro, para a pessoa que não tem condição de pegar um celular,
ter um aplicativo no celular, que ela vá no posto, que ela faça o seu cadastro lá e já tire, se for um papel para pegar na farmácia, como é dado no aplicativo, que isso seja feito no posto, para que todas as mulheres realmente tenham acesso, para que não seja afetado só a parte de... Até mulheres que têm condições de comprar, mas vai pegar porque o governo está dando, então eu vou economizar e vou pegar, tudo bem, direito. Ninguém está criticando isso. Mas aí só essas mulheres têm acesso, as outras mulheres não têm acesso. Porque se você precisa ter o celular, você vai precisar ter internet. As duas coisas. Você vê outra situação gravíssima dessa população em situação de rua, que tem mulheres também nesse meio, né? Tem mulheres jovens também. Sim, aqui mesmo a gente conhece algumas, né? Na Terça do Rap tem um grupo que comparece, de vez em quando aparecem mulheres, e a gente fica questionando a situação delas, como que elas podem ficar na rua nessas condições, né? Sem conseguir tomar um banho, sem conseguir ir no banheiro com frequência para trocar o absorvente, né? Isso. Então, essas pessoas precisam ser assistidas. E, assim, aquilo que eu conversei também na entrevista passada, que o Brasil é um país, assim, farto em leis, em legislações, assim, bem formatadas. Sim. Entendeu? Só que na hora de você colocar isso em prática, você depara com uma certa dificuldade, algumas limitações. Então, a lei está ali, mas ela vai ter que passar por uma revisão, porque ela precisa atender a essas pessoas também. Sim. Entendeu? Então, tudo uma questão de política pública também, né, Glenda? Sim. Porque você tem que saber exatamente qual é a população que necessita daquele benefício. Sim. E você tem que pode informar deixar também, né? Invisível. Exatamente. Tem que informar. Entendeu? Então, a gente está precisando transformar isso em política pública de fato, e aquela responsabilidade do poder público, no caso do município, por exemplo. Sim. Nós temos estudantes, né, nas escolas do município, nas escolas estaduais, né, nas escolas públicas, mas, assim, quem são, né? A gente tem uma invisibilidade muito grande dessa população mais carente, preta, pobre, periférica, que precisa ser assistida. Então, você tem uma lei que vem lá e que aonde que ela vai chegar nessa pessoa e quando e como, né? Na pessoa que realmente precisa. Que realmente precisa, né? Isso, eu acho que isso abrange até mais temas, né? Não só como o que a gente estava falando do absorvente, mas até mesmo dos métodos contraceptivos, né? Até nisso mesmo. A gente comentou até sobre isso também, que eu estava falando para você de uma pessoa que eu conheço que tem 21 anos e tem 3 filhos. Aí a gente já entra até numa fala polêmica, mas é uma fala que precisa ser dita, e não polêmica no sentido de que a gente acha que foi só para chamar atenção. Eu acho que isso é um pensamento que as pessoas também têm enraizado dentro delas, pelo patriarcado, pela segregação, que os meninos já falaram bastante aqui sobre isso, como as pessoas são olhadas de forma separada, cada um é visto de uma forma, né? A gente não trata eu acredito que o governo não trata todas as pessoas com equidade. Ele trata literalmente quem ele acha melhor tratar bem, parece que é seletivo assim, né? E as outras pessoas ficam à mercê. E aí a gente tem uma fala desagradável do prefeito da nossa cidade, que ele falou que tinha que castrar as mulheres. E é uma fala completamente sem noção, né? E é uma fala que está direcionada para a mulher preta, pobre e periférica. Isso exatamente, é fato. Exatamente. Você está entendendo por quê? As pessoas que... o contexto que ele fez essa fala infeliz foi para justificar a necessidade de creche, entendeu? A mulher precisa, a creche é necessária porque a trabalhadora, ela precisa deixar a criança dela, né, segura,
sendo cuidada para que ela possa trabalhar. Sim, senão como é que ela vai sustentar a casa dela, né? Porque em metrópoles, em cidades grandes aí, tem creches privadas, como tem escola privada, escola pública, infelizmente, tem creche para pessoa que tem condição de pagar e deixa a criança lá com todas as condições. Tem médico, tem tudo que uma criança pobre também precisa, que a mulher trabalhadora também precisa, para ela trabalhar, ter condição. Sem contar que a mulher também ainda carrega aquela questão da jornada de trabalho exaustiva, e a mulher que trabalha, que vai para o trabalho, deixa a criança, não tem uma creche, vai deixar com um vizinho, vai deixar com um parente, ou vai deixar a criança sozinha. Tem casos inúmeros de crianças que ficam sozinhas. Eu, quando era criança, eu e meus irmãos, a minha mãe trabalhava em fábrica, deixava a gente em casa sozinho. Até um período ela cuidou dos 3. E depois ela começou a deixar a gente e uma vizinha que a gente tratava de vó, como vó, ia regularmente em casa para ver como é que a gente estava. Estava tudo bem. Estava tudo bem. E aí a minha mãe, ela escondia as facas, os objetos assim de perigo para a gente não mexer, os produtos de limpeza que a gente pudesse mexer e se intoxicar. E orientava, vocês não podem mexer nisso. Saía para ir trabalhar, largava os 3 em casa. Naquela época nem se pensava em creche, entendeu? Sim. E hoje uma coisa assim, necessária, né? Para a mulher sair despreocupada do trabalho. Principalmente por conta da rede de informação que a gente tem, né? Claro que não são todos, mas muitas crianças já têm acesso a celular. Se o celular fica em casa com a criança, com acesso à internet, e a mãe não está em casa, pode sim acontecer alguma coisa. Tanto quanto falar com uma pessoa estranha e convidar ela para sua casa, quanto ver uma coisa idiota na internet e tentar reproduzir em casa e dar muito errado. Então, são muitos fatores que nos obrigam sim a olhar para esse processo de a gente precisa de creche, a gente precisa se mobilizar para isso. E não só isso, né, cara? Porque, tipo assim, eu acho que, assim, além dessa questão, ele falou sobre isso por causa das creches, falou porque ele queria literalmente atingir as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres que não têm uma condição, por exemplo, como uma coisa que é lei e a maioria das mulheres não sabem, é que se a gente quiser fazer laqueadura para não ter filhos, a partir de 21 anos você pode fazer, independente de ter filhos ou não. Claro que você tem que passar por todo um processo de avaliação psicológica, fazer vários exames para poder de fato fazer. Mas é seu direito. E aqui na cidade, por exemplo, que o prefeito disse que tinha que castrar as mulheres, é uma coisa que é muito difícil você conseguir. Por sorte, se você tiver 2 filhos. Mas nem sempre você vai conseguir fazer a cirurgia para não ter filhos. Então, assim, é uma situação que acaba colocando a gente num lugar de silêncio, de calada. Você não pode falar nada. Eu estou dizendo que você é uma irresponsável porque você tem não sei quantos filhos, porque você não usa nenhum método para poder se prevenir. E eu também não te dou nenhum suporte, de fato, como ele falou que deveria fazer. Ele não dá esse suporte. A saúde de Barra do Piraí não dá essa assistência. Eu conheço várias, eu não conheço uma, eu conheço várias mulheres que tentaram fazer o procedimento e não conseguiram, porque não tinham 2 filhos ou porque era muito nova, sendo que a lei diz, ela foi diminuída a idade há pouco tempo, mas antes era 25 anos, então muita gente que se enquadrava em todos os quesitos e queria fazer a cirurgia não podia fazer. Então, eu acho que em vários momentos, não só nessa fala, ele se contradiz muito e parece que ele não tem informação nenhuma. Porque como é que eu falo uma coisa dessa que, além de estar ofendendo as mulheres, com toda certeza, sem um pingo de noção, né, um senso de que eu não posso falar isso, não existe brincadeira, que eu trato uma mulher como se ela fosse um cachorro, até porque a gente está falando de seres humanos. Inclusive, né, antes de falar uma coisa dessa, a gente tem que lembrar que você também tem mãe, você também nasceu de uma mulher, não é?
Então, não existe um universo onde essa fala seja viável, sabe? Não tem como. Em nenhum momento. Em nenhum momento. E não dá suporte pro que ele falou. Se ele tivesse falado, ele poderia até ter falado que a cidade passa por um momento em que tem muitas crianças e a gente precisa de uma solução para isso. As famílias têm muitos filhos. É diferente de você falar que tem que castrar uma mulher. Você pode ter diversas falas que você pode falar. Você não precisa falar, você não precisa agredir o outro para falar. Até porque existe aquele negócio também, né? Como é que eu vou querer que as pessoas me respeitem se eu não dou respeito a elas? Respeito tem que ser mútuo. Então, uma coisa que não aconteceu em nenhum momento, e nem depois disso, porque eu não vi, não sei se você viu o prefeito se retratando da fala dele? Mais ou menos. A prefeitura fala assim, dá aquela pincelada, mas a gente não viu ele falando. Olha, eu entendi. É aquele famoso, né? Aí a gente já entra em outros assuntos também, mas é aquele famoso homem que precisa ser reeducado, né? Ele é um menino, ele não sabe o que está falando. Um homem com 40 anos nas costas, que tem mais da minha idade, que tem a vida já formada, como é que um ser humano daquele não tem um pingo de noção para saber o que está falando? Mas é o que o Pedro estava falando aqui, tem assuntos que o cara, como gestor, para ele tratar, para ele tocar no assunto, ele tem que no mínimo se informar, né? Sim. Sobre aquilo. Ele não pode tratar de forma leviana, entendeu? Preconceituosa, misógina, do jeito que faz, entendeu? Sim. Então a gente está deparando com situações que a gente vem se posicionando há muito tempo para combater falas, posturas, comportamentos, e a gente depara com quem representa a autoridade máxima da cidade com uma fala dessa. É lamentável, de fato, é lamentável. E outra questão séria sobre essa cobrança em cima da mulher, nessa responsabilidade, é que ela exerce a maternidade. Então essa responsabilidade vem na maioria das vezes sozinha, mesmo casada com companheira, ela é mãe solo. Isso acontece muito. Demais. Muitas mulheres têm marido, eu tenho marido, eu sou casada, que não sei o quê, sabe? Enche a boca para falar que é casada, mas aí ela é casada, ela trabalha fora, ela tem que limpar a casa, é aquela tripla jornada de ter que dar conta de tudo e ninguém dá, cara. A realidade é que nem dá. A gente vê, inclusive, que eu vi um post esses dias da Giovana, eu não sei falar o sobrenome dela, e eu vou fazer uma coisa muito feia. Para tentar explicar quem é a pessoa, eu vou falar o marido dela, que vocês vão saber quem que é. Que é a esposa do Bruno Galhaço. Eu acho horrível esse tipo de... Giovana Eubank. Isso, eu não sabia se eu falar o sobrenome. Mas, enfim, eu tô falando dessa moça. E ela fez uma reclamação sobre a sobrecarga que é a maternidade. E aí eu fiquei pensando assim, né? Engraçado, né? Uma mulher que tem empregada, provavelmente, porque ela tem condições para isso. Tem babá, com certeza, não é só empregada. Ela reclamou da jornada, que é muito difícil. Aí eu fico pensando, e a minha mãe, que tinha que sair para trabalhar, e eu tinha que ficar em casa, e ela tinha que trabalhar, ela tinha que educar a filha, ela quase não conseguia conversar comigo direito, eu ficava com a minha avó. E as outras mulheres que também passam pela mesma coisa, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que educar filho. Algumas delas ainda estudam para poder melhorar a vida, que aí vira um ciclo de casa, filho, trabalho, estudo, e ela quase não dá conta nem de comer, nem de se alimentar, nem de descansar, ter uma boa noite de sono, como todos deveriam ter. Ela não consegue, porque ela está sobrecarregada e ela tem que fazer. Ela não tem outra pessoa para fazer para ela. Ou é ela ou é ela. Não tem aquele meio termo. Se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela. E na maioria das vezes, isso se a mulher é sozinha ou com o marido, porque tem marido que não ajuda a mulher em nada.
Ele acha que colocar um arroz e um feijão na mesa é a obrigação dele, ele não está fazendo. E é isso que ele tem que fazer. A mulher não tem um lazer, a mulher não consegue fazer nada. Ela só trabalha, cuida de filho, cuida de casa, e essa é a vida dela. Ela não tem uma rotina nem de descanso para ela mesma. Então, acho que chega num ponto de que, tipo assim, muito se fala hoje as mulheres brancas sobre brancas de casa grande, né? Como a gente consegue enxergar e visualizar. Muito se fala sobre essa sobrecarga, mas não se fala das mulheres que, inclusive, são a maioria das babás são negras, a maioria das empregadas, as domésticas. Não é empregada que fala, né? Acho que é secretária do lar que fala agora, né? Sei que tem algumas palavras que mudaram, mas enfim. Que inclusive essas mulheres negras cuidam das crianças como já era feito nos costumes, de 1500 antes disso, que tinha a ama, acho que é ama que fala, não é... É isso, ama de leite. A ama de leite. Que aí, inclusive, às vezes a gente escuta um idiota desse aí falar que teve a ama de leite. Inclusive o filho da puta do Joel Tinoco. Que teve uma ama de leite, que amava a ama de leite dele, que não sei o quê. Tipo assim, tentando romantizar uma cultura que, cara, você não tem que ficar grudada na pessoa que é responsável por cuidar de você 24 horas do seu dia. Aquela pessoa precisa de uma vida. Não, e naquela época, mas aí hoje a gente já tem um cenário de... A mulher tem que dar com o filho de patrão, com o filho dela, além de ter que fazer as coisas. Correr o risco daquela empregada naquela casa que levou o filho e a patroa botou a criança no elevador e... Sozinha. E a criança caiu do 5º andar, eu acho, não é? Não me lembro. Acho que é Miguel. Do caso do menino. Né, eu lembro que o nome do menino é Miguel. Porque o que aquilo ali demonstra na prática? Primeiro, a situação dela, né? De ter que trabalhar e ter que levar a criança. Porque não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar. A história da caixa que a gente acabou de falar. Os desgraçados lá dos gestores tem que ter. Sim. Tem que dar conta. Sim. E que eu falei também na outra entrevista, quando você faz um plano de loteamento para um local na cidade, sim, você tem que avaliar toda essa questão social de relação de trabalho. Também, infelizmente, o capitalismo é de uma brutalidade que impõe você planejar nessas condições. Sim. Por quê? Você vai criar uma área de loteamento, você vai ver ali quantas famílias vão morar. Nono andar. Nono andar aí, ó. Não é nem 5º andar, é nono andar. Uma criança de 5 anos. Sozinho. Pois né? Para fazer unha. Para fazer unha, quer dizer, a segurança da criança não importava naquela hora, né? A criança não é importante, não é relevante, não é meu filho. Não é porque não é dela. Exatamente. Entendeu? Não é meu filho, nem tinha que estar aqui, porque ainda existem pessoas que, quando a pessoa precisa, não tem com quem deixar, mas eu vou assim mesmo, não deixa de cumprir com o seu compromisso, leva a criança e aí é como se fosse uma coisa mirabolante, não pode fazer isso, porque isso é errado, que não sei o quê, porque aí não sei o quê, porque aí não sei o que lá. Tem questão da amamentação também, né? Ainda tem essa questão. Trabalha, e aí tem a criança, tem aquele período que ela fica, né, de licença, quando ela retorna... A criança ainda está amamentando. A criança ainda está amamentando. E aí fica aquele desgaste, aquele sofrimento, porque você corta um vínculo de uma forma muito agressiva, né? Sim. Não só isso, né? Mas aí a gente já entra na questão de que, tipo assim, a mulher, ela não tem nem a opção de tentar lutar e recorrer para isso, né? Para ter um tempo a mais ali nesse momento que é tão essencial na vida de todos os seres humanos. E ela não consegue fazer isso porque se eu não for voltar a trabalhar, eu perco meu emprego. E já estou arriscada a perder meu emprego porque eu engravidei. Entendeu? Porque eu engravidei, agora eles não vão me querer mais. Quantas pessoas que eu conheço que engravidaram, eu não vou dar nomes, porque, né, não precisa dar nomes, mas que trabalhavam em mercados na nossa cidade e que elas foram desligadas após o tempo que voltou, ficou um mês. A licença maternidade. A maternidade e já foi desligada. Tem gente que nem voltava, já era desligado assim que acabava. Então, assim, é muito complicado.
é muito complicado porque parece que assim, a gente tem. Entra já naquela questão de. Sobre os nossos direitos reprodutivos, né? De que a gente não pode. A gente não pode ser mãe, só que a gente também não é mãe sozinha. A gente também tem. Existe uma pessoa que deveria arcar com as suas responsabilidades, que na maioria das vezes, hoje aí, dá 100, 200 reais para a mãe sustentar o filho quando está separado. E acha que está fazendo o mundo, que a mulher vai fazer escova, vai fazer luzes, vai colocar unha, vai ir no salão, vai ficar maravilhosa com 200 reais da criança. Com 200 reais da criança. Que ela vai comprar a cidade. Que ela vai comprar a cidade toda. Que ela vai fazer e acontecer, sendo que 200 reais, gente, o que você compra no mercado com 200 reais? Acho que a gente pode fazer uma lista aí que dá numa mão só, que você compra no mercado hoje com 200 reais. Você não consegue fazer uma compra nem se você morar sozinho, porque tá tudo caro. Tá tudo muito caro. Então, é uma... Aí entra até a questão do aborto paterno, ele já é legalizado no Brasil, sempre foi, né? Nunca foi proibido. E a mulher nem o direito de escolher, porque eu não tenho condições. Na maioria das vezes é porque ela não tem condição. É porque ela não tem condição. É uma questão de saúde. E as pessoas querendo enfiar Jesus e Deus e religião a goela abaixo do outro, porque você não pode matar essa criança. Eu acho isso um absurdo, Eu cara. acho assim, é o direito sobre o corpo do outro. Eu acho que a pessoa não pode se sentir assim. O corpo é seu, você é responsável pelo teu corpo, você que manda ali. Sim, isso aí. Entendeu? Então ninguém tem o direito. Agora, tem os efeitos psicológicos também de todo esse processo, né? Sim. Que é a mulher que trabalha, a mulher que quer ser mãe, a mulher que opta por não ser mãe. Todas elas sofrem algum tipo de preconceito ou de pressão da sociedade sobre as decisões dela, né? Sempre tentam silenciar, né? Nos silenciar. Se a gente dá uma opinião, a nossa opinião não é importante, é ouvida de forma ríspida, sabe? A gente tem uma resposta mais agressiva. Inclusive, esse cara que a gente falou aqui, o filho da puta do Joel Tinoco, nesse dia que tava falando essa merda, estava atacando as mulheres, atacou a Katia Mick, atacou a Isabel, a arquiteta, na conferência de cultura, onde a maioria eram homens brancos. O João tá falando que a gente estava falando do político daqui da cidade, que ele fez esse comentário ridículo, né, falando que ele amava a ama de leite dele, e que nesse dia, que era uma conferência de cultura, que ele estava atacando as outras mulheres representando partidos na cidade. Então, a gente já vê, né? O cara assume uma postura, né, uma postura muito machista, e um comportamento desse... Não só machista, né? Porque... Misógino, né? E tipo... começa a expor a mulher, porque ela está num ambiente, ela vai se tornando fragilizada, né? Tem que ser uma mulher foda, como foi Marielle Franco, que falava na lata, que tinha uma coragem, entendeu? A gente tem que adquirir esse poder, esse empoderamento e se organizar enquanto mulheres, principalmente mulheres negras, por esses fatos, para a gente poder se fortalecer, porque em grupo a gente consegue ir mais longe. Sim. Porque num ambiente desse, se somos mulheres organizadas e o cidadão tem uma fala infeliz dessa, a gente consegue se levantar. Exatamente. Entendeu? Marcar posição e não deixar o cara crescer num ambiente desse. Um fato curioso, interessantíssimo, não está nem aqui, mas eu lembrei disso porque, inclusive, tem uma mulher que eu acompanho, até eu te mostrei, falei sobre ela com você, que é a Zingeri. E ela, no canal dela no YouTube, ela explica muito sobre a história do nosso povo, sobre a força do nosso povo e como as coisas funcionavam naquela época. E aí existiam as Candaces, que eram as mães dos reis que organizavam tudo. Não era o rei, não era o faraó, eram as Candaces. Elas eram as reais responsáveis pela organização daquilo tudo ali que estava acontecendo. Só que isso também não é dito na história. Por que será que não é dito na história?
Por que será que a gente não sabe que a maior parte da África viveu assim muito bem por muitos anos? Por que será que depois que criaram um novo século, de agora é antes de, depois de, por que será que a partir dessa fala que as coisas começaram a desandar? Será que não tem alguma coisa errada? Será que ninguém nunca pensou que tem alguma coisa errada aí? Será que ninguém nunca analisou? Mas acho que não analisa, sabe por quê, Lili? Porque essas histórias não são contadas na escola. Não são. Só estuda se você for a fundo, porque se você não for a fundo, você não tiver interesse em se conhecer, você não descobre nada. Você não descobre nada. Acaba por ser uma busca pessoal, né? De informar, de saber e de conhecer. Sim. Com todas as facilidades que, em parte, a população tem de acesso à informação. Assim, as pessoas que mais precisam, que estão mais sujeitas às péssimas condições, às faltas de política pública, essas pessoas não têm acesso. Essas pessoas não têm acesso. E aí a gente depara também com uma questão que é uma educação que está cada vez mais restringindo essa forma de... o novo ensino médio, a gente já tem aí o novo ensino médio querendo cortar coisas que te fazem pensar e te formar como ser humano. Na época da escola, eu confesso que eu achava irrelevante tudo que estava lá, porque a gente não tinha professor. Então a gente tinha muita matéria picada. Eu falei assim, já que a gente não tem professor, é mais fácil ficar sem, que aí a gente vai e descobre por conta própria. Eu achava inocente, achava que era assim. Até eu sair da escola, fazer faculdade e ter contato com outros ambientes, começar a entender como é importante a gente estudar frequentemente, até porque por mais que você estude bastante, você ainda não sabe nada. Como dizia eu faço filosofia, né? Como dizia, agora eu vou errar até o nome do filósofo só porque eu pensei, mas só sei que nada sei. Sócrates. Eu ia falar Platão, porque eu pensei nele antes de falar. Mas só sei que nada sei. E é a realidade, cara. É a realidade. Você pode ter... Até quando você está lá no fim da sua vida, que você já está rico de sabedoria, você ainda não sabe nada. Porque esse mundo é muito grande. Isso. Assim, a organização que a gente vê também, assim, as pessoas, elas se especializam em determinados assuntos. E assim, a gente vem aqui assim debater essa conversa informal. Sim. A gente meio que pincela todos os assuntos, porque no caso nosso, como mulheres que somos, assim, a gente vivencia, né? Sim. Entendeu? Eu também formei, fiz arquitetura. Eu tenho uma história também de dificuldades, sim, muitas dificuldades. Seus processos, né? Foram processos difíceis, né? A família que luta. Aí, para um conquistar, o outro teve que se abdicar. Sim. Você está entendendo? Então, a gente tem uma história de luta que a gente vê quando você chega num determinado ponto, que é uma luta que não vai acabar. Você vai carregar ela até o seu último suspiro. Você não pode entregar, não dá para você viver como se tivesse... não cheguei num ponto que está tudo ok. Nunca está ok pra gente. A gente tem, além de ter que estar sempre tentando se provar capaz, né? Provar capaz. A gente tem que mostrar. mostrar. De trabalho é hostil sempre para a mulher, né? Você tem que se mostrar que você realmente. E mesmo assim, na maioria das vezes, quando você mostra que você é capaz, que você tem condição de executar qualquer tipo de tarefa que te deem, às vezes ainda vai colocar você embaixo de um homem, porque o homem precisa aprovar aquilo que você está fazendo. Eu preciso ver se você realmente sabe fazer o que você está fazendo. Então, assim, é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo mesmo. Além de que o Pedro tinha mandado um pedaço de uma reportagem que estava falando sobre ainda tem 21% das mulheres, acho que é 21% a mais que recebem salário, que o salário é diferente, com a diferença salarial. E a maioria homem recebe 21% a mais do que as mulheres, principalmente na ciência. E a área que vamos convenhamos, né, gente? E mulheres só ganham a mais quando são mulheres brancas em relação a homens pretos. Não, e assim,
essa entrevista Então, aí, se estiver disputando um cargo uma mulher branca e um homem preto, A mulher ganha mais. a mulher vai ganhar e mais. essa entrevista aí, ela fala que a mulher tá mais escolarizada que os homens e Sim. recebe menos. A É, própria Eliane é um E até os próprios cargos públicos que as mulheres ocupam, eles são melhores do que os cargos que os homens ocupam. E recebem 21% a menos. Olha só. E mulheres só ganham mais que homens quando são brancas. sim. Mulheres só ganham mais que homens quando elas são brancas. E os homens são pretos. Preto. Então, e as mulheres negras, a gente não precisa nem falar, porque né? aí Que ela nem ela entra. enfrenta- Batei pra vocês. Não, sim, Ela mas... enfrenta duas condições, né? O fato dela ser negra e ser mulher. Sim, Então, nos dois quesitos, que Ela no já ambiente fica- que ela vai disputar, ela já vai... ela já... Aí ainda vem um infeliz, um sem noção pra me falar de meritocracia. Aí dá vontade de dar um Nossa. soco na cara dessa pessoa, não dá? O discurso da meritocracia é Não a é? coisa mais, assim, Absurda. absurda que a gente Absurda. pode ter. Além a meritocracia, as pessoas que falam... Inclusive, eu estava vendo, não é sobre mulheres, mas a gente está falando desse negócio da meritocracia. Eu acho que é legal falar sobre isso também. Que eu vi aquele menino do Big Brother, não acompanho, só vejo que há muita notícia, só se fala desse negócio no Instagram. Então a gente acaba vendo uma coisa ou outra. E eu vi que tinha um médico, que ele fez um vídeo, um médico branco, claro, né? Eu preciso destacar isso. Fez um vídeo falando que ele não era a favor daquele menino Davi ganhar a bolsa de medicina porque ele não tinha conhecimentos específicos para fazer medicina. Só que assim, antes de eu concluir o restante das abobrinhas que ele falou, eu fiquei pensando, falei assim, cara, como é? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Ele falou, a justificativa dele foi que ele tinha que fazer vestibular para poder saber no mínimo para entrar na faculdade de medicina. Só que existe uma coisa que, assim, as pessoas só fazem vestibular para poder ter vaga. Além de mostrar o conhecimento mínimo, é para poder conseguir vaga. Porque muita gente faz prova, acerta números suficientes e não entra na universidade porque não tem vaga. Alguém tirou nota maior do que você e passou na sua frente, certo? É assim que funciona. E aí ele falou que o menino não tinha condições nem letramento para entrar numa faculdade, num curso de medicina que ele não ia conseguir. Como é que a gente faz um estudo da vida da pessoa? Porque ele falou que ele fez um estudo da vida do Davi, que ele não tinha conhecimento de física, que ele não tinha conhecimento de química, de bioquímica, de isso, daquilo, não sei o quê. Aí eu te pergunto, eu abri o Instagram dele e vi que ele não tem esse tipo de conhecimento. Ele foi preso. O estudo na quarta série. Não, eu ia chegar exatamente nesse assunto. Um cara que tem a cara de pau de falar que ele não tinha estudo. Aí depois, embaixo da notícia, estava assim, o mesmo médico, em 2012, eu acho, se eu não me engano, foi preso por estupro de uma paciente. Não era nem de uma pessoa na rua, era de uma paciente. E tá solto. Para concluir ainda, para ficar ainda mais Bom medo. tudo isso, hein? Ué, ele quer aparecer, não quer? Não, é porque ele não pode. Aí vai falar que eu tô sendo vitimista. Aí ele ainda falou uma coisa feia, sabe o que ele falou? Aí ele falou mal das cotas. Porque ele falou assim, porque vocês precisam de cotas para poder entrar. Aí você faz o vestibular e usa sua cota. Ele falou assim. Mas Isso aí caracteriza, eu não preciso nem dizer, né? Desgraçado, isso que ele Entendeu? é. E aí, vou falar um negócio pra você. Se você vê essa fala, onde vai deparar? Na questão da violência obstétrica, né? A violência obstétrica é uma coisa séria, Sim. né? Você vê esse médico, onde foi descobrir que ele... Estava abusando de uma... E realmente era uma paciência grávida de 7 meses. Olha só. Entendeu? Então, é um outro assunto delicado, que as mulheres também passam por isso. E, assim... Principalmente as mulheres pretas e periféricas, por falta de acesso à informação. Exatamente. É bom ressaltar isso. E aí, você vai ver que essa situação é uma situação grave, são situações que precisam ser denunciadas. As mulheres, elas precisam
receberem informação nesse sentido para elas se protegerem, para elas saberem como que elas vão proceder diante de uma situação dessa, entendeu? Existe lei que garante para ela o direito para ter segurança nesse momento, Sim. porque é uma sujeição que fica à mulher que não tem nem, sabe, até na hora do parto, Sim. ela está sujeita A sofrer um violência, assédio, a sofrer assédio, o próprio bebê, né, Sim. nascer de um parto muito violento, de uma E forma acabar muito tendo agressiva, uma deficiência, sequela, uma né? deficiência. E uma coisa que eu já ouvi também, que é sobre a consulta médica. Foi feita uma pesquisa uma vez, em que no ambiente de espera de atendimento no consultório, eles ficaram atentos, porque aquelas paredes que chamam parede solteira, ela não vai até o teto, não. Ela Sim. para numa certa altura e você Aquelas ouve... divisórias, né? Aquelas divisórias, você ouve a consulta. Então, o que eles detectaram nessa pesquisa, nessa investigação aí? Que quando entrava para consulta uma mulher negra, todas em processo de pré-natal, essas coisas, o jeito de falar do médico com ela Era diferente. e o tempo na consulta era menor, entendeu? Então era mais agressiva a voz, era com mais descaso. E quando entrava uma paciente branca, o tratamento era outro, ele falava mais baixo e a consulta era mais demorada. Então é uma coisa que já está tão arraigado, tão estruturado, é aquilo que você falou ali quando a gente estava esperando. Parece que é estrutural esse comportamento de se tratar a mulher como inferior. Sim. Em todos os sentidos. E aí ela sofre esse tipo de agressão até diante de uma situação com uma mulher que está grávida. Você está entendendo? Então, só a espécie humana para ter um comportamento desse, porque os bichos, quando a fêmea vai, sabe, está esperando lá os filhotes, ela está grávida, todos os animais ali, aquele coletivo ali, fica em torno de proteger, de cuidar, entendeu? Sim. E aí, o instinto animal é proteger e defender. Sempre de proteger. Sim. A fêmea, né? E os filhotes. E o ser humano não, o ser humano tem essa postura ainda. Mas isso aí é de 2000 para cá. Piorou, mas eu acho que tem uma pesquisa aí entre 2012 não, e 2020. Não é 2000 não, que eu digo é de 2000 anos atrás. Ah, tá. Não, mas a violência, tem uma pesquisa aí do aumento de violência contra as mulheres, feminicídio, essas coisas que aumentou. Eu gosto de estudar umas coisas assim que as pessoas não gostam de falar. Aquelas filosofias, não é filosofias não, pensamentos filosóficos que destroem a sua mente, que você fala assim, cara, será assim? Sabe? Que você se questiona mesmo. E eu vi muito que, assim, bem antes, até porque, assim, a gente não pode nem definir tempo, porque muita história foi destruída, né? Aquela caçada dos templários, cavaleiros templários e as outras diversas excursões que eles realizaram de 2000 anos para cá, serviram para destruir muita coisa, né? Para apagar muitas histórias. E há muitos relatos, não só o que eu vou falar é mais sobre a Europa, mas é porque foi assim, não tem muita coisa para a gente falar sobre. Mas existe uma possibilidade de, antes de sonharem a Europa, por exemplo, sonhar com Jesus e conhecer essa parte, as mulheres eram deusas e elas eram endeusadas e tratadas como... Eram sociedades patriarcais. Sim, onde que, tipo assim, não que a mulher era melhor do que o homem, pelo contrário, não era isso. Era só que os homens tratavam a mulher com respeito e com proteção. A mulher gera, ela nos dá a vida, a gente sai dali, então eu preciso ter um cuidado, um respeito, eu preciso saber, eu preciso te tratar de uma forma diferente.
não te tratar melhor do que eu trataria um homem, mas eu preciso te tratar bem, sabe? E além disso, elas que estrategicamente faziam a maior parte política também. As pessoas acham que as mitologias, no caso, são coisas que não existiram, mas na verdade eu acredito que são coisas que realmente existiram, só que falam pra gente que é mitologia, pra gente não querer entender melhor sobre quem nós somos, sabe? Pra gente não ir buscar a fundo. Porque a sociedade atual, contemporânea, ela já está formatada de um jeito. E ela, para chegar no ponto que chegou, vem sendo construída há muito tempo. De 2000 anos pra cá. Começa com a destruição das sociedades matriarcais, né? A organização e com a história também, das né? mulheres, né? Com a história também. Que aí já entra na parte do que existiu do caça às bruxas lá na Europa também, que queimavam as mulheres que detinham informação, conhecimento e usavam ervas para se cuidar. Então, assim, aí já é uma história mais eurocentrada, não tão eurocentrada como é que eles criaram depois, mas uma história bem da Europa, né? Mas já mostra que, tipo assim, eles já reprimiram primeiro as mulheres de lá e depois veio arrastando isso para baixo e fez todo esse estrago que eles fizeram na África, né? E além de que as maiores governadoras do mundo foram mulheres. Os maiores reis da... Vocês falaram, tem um livro muito bom, que é Mulheres que Correm com os Lobos. O feminismo mais liberal, ele não curte muito o livro, porque o livro ele tem um pouco mais dessas coisas que vocês estão falando, mais místicas, mais dessas paradas de erva, de chá, da loba. Sim. E aí esse feminismo liberal criticou muito o livro, mas é muito bom para vocês verem. Vocês que têm essas místicas. Como é que é o nome do livro? Mulheres que correm com lobos. Mulheres que correm com lobo. Ele traz essa personalidade perdida pelas histórias. E traz todas as histórias das bruxas, sobre interessante. Não, e o pior de tudo não é isso, né? O pior de tudo é que naquela época, as mulheres que eram condenadas a fogueira ou ao enforcamento ou algum tipo dessas mortes bem perversas que eles eles criavam jeitos de matar as pessoas, que é bizarro. Então, tudo isso de leis de que, tipo assim, funcionava da seguinte forma. Eu vou incentivar dando 200 moedas de ouro, na verdade nem era isso, devia ser umas 10 ou 5, quem sabe até uma moeda. Denuncie quem você sabe que faz bruxaria. Denuncie. Gente, isso aí é um prato cheio para quem quer se livrar da mulher também, né? Você não precisa de prova, você não precisa provar que ela é bruxa. É só você falar que ela é que a gente queima. Imagina a forma de... inclusive, eu acredito até que provavelmente também, naquela época, porque até hoje a gente também tem um pouco disso, já existiam pessoas negras na Europa. E eu acredito que se bobear, não. Acredito que é mesmo. Que a maioria dessas pessoas que provavelmente eram condenadas à fogueira eram mulheres negras também. Claro que tinha as mulheres brancas junto também, mas eu acho que... Parece que de todos os lugares que a gente olha, a gente conhece a história de uma pessoa negra no meio de um monte de pessoa branca que se destacou. E até a própria história da coroa inglesa tem uns casos aí que não são contados. Tem uma série na Netflix da Rainha Charlotte. Rainha Charlotte era negra. E tinha que pintar a cara de branco para poder ficar apresentável na foto, para todo mundo achar que ela era branca, porque ela estava na família real, de sangue real, tinha que ser branca real, e não era. Mas era porque unia fortunas, né? Exatamente. E aí é que, tipo assim, é uma coisa que... mais uma coisa que eles tentaram apagar. Né? O nosso traço, a força que o povo negro também carrega, né? O povo negro não é só escravidão e dor. Isso aí nos obrigaram a passar. Mas como eu estava falando, eu acho que os maiores reis e rainhas que existiram foram faraós. E, inclusive, acho que a maior de todos foi a
Ih, caramba! Hatshepsut. Ah, falei certo. Foi a maior faraó do Egito. A mulher que construiu inúmeros templos gigantescos, que realmente fez acontecer e governou por 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, se eu não me engano. Inclusive, teve o maior tempo de governo também. Tem muita coisa que ela fez que os outros não fizeram. E aí, depois dela, os enteados, porque na verdade ela era... Como é que eu vou explicar? Eu sei que ela era casada com o faraó morreu e ficou o filho. Eu não sei se era o irmão dela, eles casavam irmãos, né? Aí morreu o pai, e aí o filho, que ainda era um bebê, que seria o próximo faraó. Como ela era a mãe, a Candace, quem que governou? Ela. Em todos os retratos que tem dela, em alguns lugares, ela tá representada de bigode de faraó, aquele bigodinho que eu esqueci o nome, tem um nome próprio, né? Aquele bigode não, a barba, né? Com todas as características de homem, mas ela era uma mulher. E ela fez a diferença danada no Egito Antigo, que na verdade não era Egito Antigo, era Kemet. Ela fez a diferença dela lá. Mas tinha que se fazer esse apagamento. Precisaram. E aí, só concluir a história que eu realmente não terminei. Aí, depois que o filho ficou grande, governou com ela durante um tempo. E aí, alguém queria tomar aquele... porque você sabe como é que é homem, né? Ele não pode ver uma mulher no poder que ele acha que ele tem o direito de ir lá tomar. E aí, depois que ela saiu do governo, eles mandaram quebrar muitas coisas e tentar literalmente apagar o que ela fez. Só que ela fez tanta coisa, que foi difícil eles apagarem tudo, sabe? E ainda ficou bastante história para ser conhecida. Eu acho que, inclusive, eu posso estar falando abobrinha aqui, mas depois eu vou me corrigir se foi isso mesmo, se eu estiver errado. Vou até olhar aqui. Mas eu acredito que foi ela que, inclusive, fez o templo, acho que de Maat, que tem lá no Egito, que está em pé até hoje. Eu vou confirmar isso aqui para não falar abobrinha. Mas aí a gente vê o tamanho do papel das mulheres em todo o desenvolvimento do mundo. A gente vê que na ciência as mulheres ganham menos, mas aí a gente vê as inúmeras invenções que as mulheres criaram. Por exemplo, o mapeamento do Covid. Quem que fez? Uma mulher negra ainda. Para ficar mais bonitinho ainda de falar. Uma mulher negra aqui no Brasil. Entendeu? Aí se a gente for um pouquinho... Quem descobriu a tabela periódica? Uma mulher. Quem que criou o Wi-Fi? Uma mulher. Então, assim, tem muitas coisas que foram criadas por mulheres. O GPS também. O GPS também. Tem mais coisa. Eu tô falando superficialmente. Mas tem muito mais coisa que foi a gente que descobriu. Inclusive, tem eu posso falar uma teoria da conspiração? Será que as pessoas vão ficar muito tristes comigo? Não fala, eu fiquei curiosa. Porque eu fiquei com vontade de contar, mas existe uma teoria da conspiração que, sabe, Albert Einstein? Diz que não era ele o brabo, era a mulher dele que era brava. E ele patenteou porque ela não podia patentear. E quem que ficou famoso e rico? O Einstein. E a mulher dele ainda morreu como indigente, porque ele separou dela depois e largou ela para viver as mínguas. Nunca tinha ouvido essa teoria da conspiração. Eu já ouvi. E acredito. Eu também acredito. E eu não acho que seja mentira, não. Eu acho que seja muito verdade. Até porque naquela época as mulheres não podiam patentear nada. Não, e se você parar para pensar, imagina quantos caras não foram bravos artistas que tinha mulher. Músicas, a mulher de livros, onde que ele patenteava o que a mulher dele fazia. A Maria Quitéria, que não é nem falada, quase não é mencionada, mas ela também foi um personagem fundamental em toda essa história do Brasil também. E diversas outras, a gente estava olhando, né, procurando, a gente estava querendo falar especificamente de mulheres que contribuíram, né, para o nosso Brasil, não só para o mundo. E a gente viu diversos nomes de pessoas que realmente foram importantes, principalmente a Dona Ivone Lara e a Tia Seata.
É Tia Seata? Não, e agora que acabou de receber lá a Academia Brasileira. Conceição Evaristo, que entrou para Academia Mineira Mineira de Letras. Isso. Essa aí também. Então, assim, a gente tem mulheres com um vasto conhecimento, cansadas de provar. Acho que não tem nem mais o que provar. Inclusive que descobriram coisas, igual a gente já falou, ou então tem as obras da Conceição Evaristo é surreal. Ainda mais de uma mulher que veio pobre, periférica. Eu estava lendo um relato dela contando de como é que era quando ela nasceu, ela não tinha nem registro. Então, assim, demorou um tempo, não foi a realidade dias. De muita mulher preta nos dias de hoje, a dela foi a mesma. Né? Foi a mesma. Então, assim, muita batalha. E ela falando que não tinha pai, que o pai dela era ausente, como a maioria das mulheres e homens também, mas a maioria das pessoas, né? Porque geralmente a mãe acaba sendo solo, mesmo com o pai ali, aí separa do pai, aí que vira, ele desaparece, como a piadinha do foi comprar cigarro, tá ligado? Então, tipo assim, ela traz, assim, mesmo com todas essas dificuldades, ela traz uma filosofia de vida, uma visão e um ensinamento, né, cara? Não é só a visão dela, não, é ensinamento mesmo. Mulher empoderada que a gente fica buscando aqui, né? Então... Empoderamento. E aí, tipo assim...